Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui em vídeo hoje porque, infelizmente, não vou conseguir estar online, mas espero que na próxima segunda a gente tenha contato novamente. Bom, eu vou dar continuidade no exercício, nas atividades que a gente vem fazendo sobre o barroco. Na última aula eu dei uma introdução sobre o barroco e a gente falou sobre as principais características do movimento. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, a gente inicia aqui já na página 28, onde eu falo das principais características do barroco. Aqui a gente está falando sobre o barroco europeu. Existem diferenças, barroco europeu, barroco mineiro, e a gente vai entender um pouquinho quais são. A gente já conversou sobre o barroco europeu e eu já falei para vocês sobre as características mais importantes. Essa é uma página muito importante, então eu aconselho vocês a grifarem aqui as principais características, certo? Então, vamos ampliar aqui para a gente estar fazendo essa revisão da aula passada para a gente entender melhor. A gente viu algumas obras do Caravaggio, como a Medusa, Narciso, essa Medusa, Narciso, e a gente percebe que tem algumas características aí dentro dessas obras, né? Porque ele é um artista ligado ao barroco europeu. A arte barroca, ela começa na Itália a partir do século XVI e vai se estendendo por outros países da Europa e da América também. O barroco, ele surge por conta de um resultado de várias mudanças que estão acontecendo no cenário social, tanto político quanto religioso. A gente sabe que o Renascimento ele foi um momento da história em que trouxe grandes contribuições para o universo artístico. Mudou tudo. Tanto que um dos gêneros das artes, que é o Leonardo da Vinci, ele estava atuante no Renascimento cultural. A Igreja Católica, nesse período, ela começa a perder vários fiéis. Por quê? Por conta do descontentamento. A igreja, ela tinha uma fala e, na verdade, o posicionamento era outro social. A partir desse momento, a população começa a perceber que a Igreja Católica cometia abusos sociais, então ela passa a perder fiéis. Surgem, assim, reformas religiosas e a reforma protestante surge nesse cenário. Quando os protestantes surgem, a Igreja Católica perde ainda mais poder. Para conseguir atrair esses fiéis novamente, a Igreja Católica ela chama para o Concílio de Trento os mais altos clérigos para tentar fazer uma reforma religiosa. O que a gente chama de Concílio de Trento foi uma reunião para se chegar em um acordo do que poderia ser feito para atrair novos fiéis para a igreja, para parar de perder fiéis para a igreja protestante. E então ocorrem várias mudanças. E uma delas é a questão artística, porque a igreja contrata artistas para conseguir atrair fiéis com a sua questão visual, com grandes vitrais, com uma decoração diferente para a igreja, muito mais adornada, muitas vezes com uso de ouro e muitas riquezas, para a pessoa se sentir no céu mesmo, né? E não no inferno. Bom, no período da Contra-Reforma, trabalhos artísticos como a escultura, a arquitetura e a pintura tinham a preocupação de servir de canal de comunicação entre a Igreja Católica e seus fiéis. Lembrando, gente, que nesse período as pessoas não sabiam ler e escrever, é uma minoria que sabe. Então a igreja, ela usa essa questão do visual, das artes, para conseguir criar comunicação, para a linguagem.
As pinturas barrocas são caracterizadas pela dramaticidade, porque o objetivo é atrair, é comover esses fiéis para que eles fiquem na igreja. E o contraste com o claro e com o escuro, né? A gente percebe aqui, nessa obra do Narciso, esse contraste. Olha como o Narciso está bem claro, está bem em foco, parece que tem uma luz nessa narrativa, né, que foca o rosto dele, e o resto está preto, né, está negro para esconder, para dar um foco de visão na parte mais importante da pintura. Aqui a gente tem uma obra onde a gente percebe bem essa relação. Fundo escuro, luz central em toda a narrativa. E, gente, é tão real que a gente parece participar da ação. Isso é muito comum no barroco, querer que o observador participe ali, observe. É quase como que se ele estivesse na sala, junto com aquele acontecimento. E sempre as obras contam uma narrativa, né? Como se fosse uma história. Aqui tem algumas perguntas que eu já pedi que vocês fizessem e eu vou pedir para vocês anexarem para mim na aula 5. Aqui pede para você fazer uma visita virtual no site. Também faça a visita e coloque aí as suas impressões. E aqui inicia música barroca. O barroco, ele se destaca não somente nas artes visuais, mas também na música. Nesse período, houve um grande desenvolvimento das orquestras, das técnicas de construção instrumental, ou seja, no arranjo musical, na melodia, nas notas, né? Muitos estudos para a produção de sons mais harmoniosos e mais límpidos, né? Para o espectador. No século XVII, um novo gênero musical se consagrou, a ópera. Alguém aqui já foi a uma ópera? Eu nunca fui e morro de vontade. Por meio de um enredo e de um recurso teatral, a ópera consiste em uma história que é cantada. A gente vai ver o Bach, que foi um grande compositor e trouxe uma questão religiosa para dentro da música. Então percebe que a mesma coisa que a gente estava falando sobre pintura, sobre arquitetura, também está presente na música, né? Na questão do religioso adentrar as artes aí por conta dessas brigas religiosas. A obra do Bach é essencialmente religiosa, com mais de 300 composições vocais e instrumentais. Como tinha grande conhecimento dos instrumentos musicais, Bach explorou ao máximo a sonoridade de cada um deles. Muitas vezes, essas músicas históricas, né, essas obras históricas, elas parecem ao longo das nossas vidas, mas a gente muitas vezes não reconhece. Bom, aqui a gente chega na página 36, a arte barroca é revisitada por diversos artistas. Essa obra é do Paulo Alvarez. Essa também é do Paulo Alvarez. A gente percebe, né? A construção, a ornamentação e a relação com o barroco. Vou pedir que vocês façam também essa atividade e anexa para mim aí na aula 5, por favor. Aqui vem falando um pouquinho sobre o artista, que é um artista mineiro, talvez essa relação, porque a gente vai estudar o barroco mineiro e a gente vai perceber o quanto o barroco foi forte por conta do ouro em Minas Gerais. Bom, gente, para finalizar, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade, ou seja, vocês viram que eu fui passando as páginas e pedindo as atividades. Pessoal, só tem uma maneira de avaliar vocês,
que é pela entrega das atividades. Se vocês não me entregam as atividades, não tem como eu avaliar. Então, faça a atividade e anexe a aula. Então, basicamente, reforçando aqui a explicação, você pensou na construção de uma obra, você pesquisou sobre o trabalho artístico de seu interesse, você escolheu o suporte, vou fazer um desenho, vou fazer uma pintura, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois você fez aqui uma proposta do que você gostaria de fazer, como você faria. E aqui pede para você revisitar essa proposta, né? Manipule os materiais com cuidado. Após finalizar sua criação, limpe e organize o espaço que você usou e depois faça o mesmo. Aqui pede para você colocar em execução a sua proposta anterior. Dê um título ao seu trabalho e registre brevemente nas linhas abaixo como foi o processo de criação. Em seguida, mostre para a turma e fale um pouquinho sobre o seu processo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero aí que vocês tenham se interessado pelo barroco. A gente na próxima aula vai só ouvir música. Vamos ouvir Bach, Vivaldi e conhecer um pouquinho mais da melodia. Hoje a gente falou mais das características do barroco, a gente falou sobre a atuação do barroco na música e na próxima aula a gente vai ouvir essas canções. Um abraço, gente, e até a próxima aula.